Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom? Terceiro vídeo da série sobre os desfiles do Carnaval 2023. E agora falo de mais um resultado bem polêmico, que foi o 10º lugar da Portela, que foi um desfile cheio de problemas e muita gente alega aí que a escola merecia ter sido rebaixada no lugar do Império Serrano. Bom, eu vou dar minha visão sobre o desfile da Portela logo após a vinheta. Bom, inicialmente vou fazer aqui um desabafo em meio a um tom de revolta, porque foi a primeira vez que tivemos a oportunidade de ver um desfile em que seria comemorado 100 anos de uma agremiação. E, só por este motivo, o pré-carnaval da Portela já deveria ter sido diferente. Deveria ter sido um pré-carnaval em que a Portela deveria ser uma das protagonistas. E isso não ocorreu. A Portela acabou sendo apenas coadjuvante em meio à escolha de um samba fraco, no meio de uma escolha de um samba em que passou longe das honras da escola, e que as notícias que saíam da agremiação, nenhuma delas animavam os portelenses e nem os sambistas. Aí vem o dia do desfile, o desfile mais importante da história da Portela, porque são 100 anos, só se faz uma vez, e a escola passa zoneada daquela forma, cheia de problemas, especialmente em alegorias e em evolução. É inadmissível que a diretoria da Portela tenha permitido que a Portela tenha vindo daquela forma. Parece que não houve organização, planejamento para o desfile dos 100 anos, que deveria ter sido pensado cuidadosamente, com muito carinho, um ano antes. A sensação que tivemos é que as coisas foram feitas em cima da hora. Tá certo que existe problema de dinheiro, teve a questão da pandemia que prejudicou todo mundo, mas mesmo assim não tem desculpa, não tem justificativa. Fora que nós fomos enganados, porque no início do desfile fizeram um show de drones ali. Aquilo dali com certeza não foi barato. Dizem que custou 100 mil reais, não sei, mas barato com certeza não foi. E aquela grana ali para o show dos drones serviria para amenizar os problemas de acabamento que a escola teve em suas alegorias e também fantasias. Realmente não deu para entender como é que permitiram todo aquele caos ter ocorrido na Portela em evolução e também em alegorias. Bom, era esse o desabafo que eu queria fazer inicialmente, tá, gente? Sobre o desfile da Portela. Bom, agora vem a polêmica. Então, Fábio, você acha que a Portela deveria ter brigado lá embaixo, juntamente com o Império e Mocidade, contra o rebaixamento, ou até mesmo ter sido rebaixada? Não. Aí pronto, já causou revolta aí o pessoal. Não. Bom, eu fico isolado lá no setor 10, gente, onde tem o módulo 4 dos jurados. Os problemas que ocorrem em outros setores, eu só sei depois. Eu tento ter um ambiente, próximo do que os jurados têm onde eu estou. Então eu fico numa bolha, eu não sei de nada que ocorre pela internet, eu realmente vejo aquilo que passa na minha frente, para não ser influenciado por problemas que ocorrem mais à frente. Não estou dizendo que não tenham ocorrido problemas à minha frente, muito pelo contrário, especialmente alegorias que eles foram bem evidentes e passaram pelos 4 módulos dos jurados. Agora, eu não me deixo contaminar por opiniões alheias, como por exemplo, mestre-sala e porta-bandeira, porque passou na televisão a apresentação lá da Lucinha no módulo 3, em que a peruca dela caiu. No módulo 4, onde eu estava, a apresentação dela foi magnífica.
Eu nem percebi que ela estava sem peruca. Então, minha nota foi 10. Depois que eu fiquei sabendo que ela estava sem peruca, tá? Aí eu achava até razoável tirar um 10º dela, como o jurado lá do módulo 4 fez. Mas uma coisa é a peruca cair no módulo, como ocorreu no módulo 3, que aí realmente prejudica a dança, e a outra é estar já sem a peruca e fazer essa apresentação. Fora que nos módulos 1 e 2, a fantasia dela estava completa. E o que pesa mesmo é a dança. E o casal dançou muito bem. Então, se de repente eu estivesse ali no WhatsApp falando, caiu a peruca da Lucinha no módulo 3. Provavelmente eu no módulo 4, quando ela já fosse dançar, eu já olharia de uma outra forma. Tô sendo sincero, tá, gente? Eu pesaria de repente a mão. Eu não fiz isso no meu julgamento. Então, eu tive assim, digamos, uma avaliação sem influências de terceiros, julgando como eu acho que deveria ser julgado. Deixando claro, gente, que eu não sou o dono da verdade. Cada um analisa os desfiles do modo que achar melhor, tá bom? Esse é o meu modo, essa é a minha forma de analisar os desfiles. Bom, comissão de frente teve uma situação análoga do que ocorreu com o casal de mestre sala e porta-bandeira. Porque pela TV, na apresentação do módulo 3, do que eu vi, aquele homem prateado, ele não subiu em cima da águia. Já lá no setor 10, no módulo 4, isso aconteceu. Então foi uma apresentação, digamos, normal. Não foi uma maravilha, foi naquela média das comissões de frente, mas não comprometeu. E o tripé, em comparação a outros que apareceram aí das outras escolas, das comissões de frente, ele foi um pouco mais trabalhado do que das outras agremiações. Então, pelo menos ali na minha visão, não tinham por que canetar muito esse quesito, ou canetar esse quesito, tá, gente? Bom, não sei do que ocorreu lá no módulo 1 e 2, mas tirou 10 dos jurados, como ocorreu também no módulo 4. Bom, e um quesito que eu acho que realmente fez, assim, pelo menos para mim, a diferença. A harmonia. Porque no vídeo do Império e da Mocidade, eu falei que as duas escolas não apresentaram aquele sangue nos olhos, aquele gás para se manter no grupo especial. A Portela, os portelenses pelo menos, cantaram do início ao fim, ao meio a todos aqueles problemas. Eles não perderam o entusiasmo e cantaram do início ao fim. E aí, gente, para mim, são os detalhes que fazem a diferença. Tá? Fazem a diferença. O portelense, ele bateu no peito e foi junto com a escola. Coisa que eu não percebi no Império e na Mocidade. E pelo que eu vi aqui, pelos jurados, as perdas de ponto da Portela em harmonia deviam-se justamente por causa dos problemas. Na hora que a alegoria bateu lá na grade, na altura do módulo 3, o carro de som acabou mudando a forma de cantar o samba. Até talvez pelo susto, acabou desacelerando. E aí 3 módulos de jurados acabaram descontando pontos em harmonia da escola por essa mudança no ritmo da agremiação. Mas não foi por causa do canto em que a escola passou bem. Bom, em bateria a escola passou muito bem, até porque tem uma das melhores baterias do carnaval. E conseguiu aí os 30 pontos. Agora entrando nos quesitos em que a escola se enrolou bastante, em que a escola pecou bastante, começando por alegorias. E para mim foi o conjunto alegórico mais fraco do carnaval, mesmo se não tivesse os problemas de acabamento. Alegorias simplórias, sem criatividade, sem ousadia, e que é triste a gente imaginar que tiveram a assinatura do casal Lage, especialmente do Renato Lage.
Mas a verdade é que o carnavalesco ele só funciona mesmo quando a escola tem dinheiro. Isso é praxe, isso é de conhecimento geral. A sua genialidade realmente funciona quando a escola tem grana. Se não tem grana, gente, realmente as ideias do Laje ficam muito limitadas, como ocorreu neste carnaval. Este carro abre alas teve impacto algum, carro muito simples, e a águia sem movimento, né, estática, para mim foi uma grande decepção. O segundo carro, ele me enganou na cidade do samba, porque ele estava sendo feito em um barracão à parte lá da Liesa, e esse barracão ficava aberto o dia todo. Então a gente conseguia ver esse carro tranquilamente. E quando ele estava sendo moldado, né, decorado, eu criei uma grande expectativa. Achei até que era um tripé. Eu não sabia que era da Portela. A gente não sabia. Até por isso ficava aberto lá o barracão. E chegou na avenida, ele foi mais um carro assim bem mediano, apresentado aí pela Azul e Branco. Essa terceira alegoria foi a melhorzinha das 5, mas também nada demais. Esse tripé aí, eu achei ele muito sem graça, sem contraste de cores. Me lembrou uma alegoria do grupo de acesso. Fora que essa cortina aí da frente matou totalmente o carro, né? Esse problema aí sério de acabamento, nessa cortina vagabunda aí na frente, que deixou o carro assim com uma estética muito ruim. O quarto carro, fraco. E o quinto carro, não tenho o que dizer, gente. Para mim, é o pior carro do Carnaval 2023. Se eu fizesse a lista das piores alegorias, essa aí seria a minha número 1. Fora o péssimo acabamento de fundo que teve nesse carro aí, com um pano azul, que eu acho que nem na Intendente Magalhães teve um acabamento de tão mau gosto. Não dá nem para dizer que é mau gosto, né? De tão mal feito como foi esse dessa alegoria da Portela. Fora ela ser muito feia. E aí, gente, as notas dos jurados foram altas, considerando os problemas que foram muitos e a estética das alegorias. Os 4 jurados deram 9,8 para alegorias e adereços. Mas a verdade é que a Portela merecia menos nesse quesito. Foram muitos problemas, o avião aparecia ferro, problemas de iluminação, cortina como acabamento, gente, não dá, sabe? Muito complicado. E aí realmente nesse quesito a Portela ela foi beneficiada pelos jurados da Liesa. E da mesma forma que o Império Serrano e a Mocidade, a Portela pecou em fantasias na questão da leitura dessas fantasias, do entendimento dessas fantasias para o público. Se bem que a Mocidade, em relação às outras duas, né, na comparação das 3, ela foi a pior. E a Portela, a meu ver, foi assim, digamos, a menos pior. Mas o problema de fato existiu, fora os problemas de acabamento. E aí compromete também o quesito enredo, que dificulta o entendimento do enredo. Aí, na Portela existiu uma coisa que muita gente não gosta, inclusive um jurado aqui que descontou ponto, mas que eu acho válido, que são as legendas para explicar do que se trata um setor, que era aquele tal, sob o olhar de Paulo, sob o olhar de Dodô. Por que muita gente não gosta disso? Porque se você coloca legendas para uma ala ou para um setor, significa que os símbolos, os signos utilizados naquelas fantasias não estão claros. Mas eu sou a favor das escolas utilizarem recursos para favorecer, facilitar o entendimento do enredo das alas durante o desfile. Claro, não dá para ser exagerado, como foi, por exemplo, em 2015, na Mocidade, em que cada ala tinha ali uma espécie de legenda, quando o Paulo Barros colocou. Mas naquele caso da Portela, era para introduzir um setor em que nós tínhamos 5 visões diferentes, né,
baluarte da Portela. Então eu achei válido porque ajudou a entender o enredo, que poderia ser complicado, complexo, devido a ser 5 visões diferentes. Mas de qualquer forma, enredo e também fantasias foram 2 quesitos bem problemáticos para as 3 últimas colocadas: o Império, a Mocidade e a Portela. Mas teve um outro quesito que a Portela pecou bastante, da mesma forma que alegorias, que foi evolução, que eu deixei quase por último para falar, prosseguindo aqui a ordem do papel. Gente, evolução totalmente catastrófica da Portela. Alegorias com problemas de eixo, vários buracos, buracos gigantescos, sendo que lá onde eu estava no setor 10, pelo menos esse problema dos buracos não foi tão atenuante quanto em outros setores. Por exemplo, aquela última alegoria em que abriu um buraco enorme na avenida, quando ela chegou lá perto do setor 10, já não havia aquele buraco grande que foi visto em outros módulos, em outros setores. A escola estava com passos mais acelerados, ou seja, com a evolução prejudicada, fora os problemas que ocorreram, como parada, o efeito sanfona, que ele vai e para, mas assim de buraco, pelo menos ali onde eu estava, não teve assim um problema muito sério em relação a isso. De qualquer forma, eu vi aqui que a Portela foi bem penalizada nesse quesito. Poderia perder mais pontos? Até poderia, tá, gente? Mas eu acho que ela também foi bem penalizada nesse quesito aí, tirando 9,7 de 3 jurados. E para fechar, samba enredo. Um samba que eu critiquei muito aqui no meu canal. Um samba muito aquém do centenário da Portela. Só que aconteceu algo que eu imaginei. Ele seria pouco canetado. Quando eu fiz aquele vídeo lá dos sambas enredos, em que eu faço 2 julgamentos, 2 análises, o do gosto pessoal e sob o olhar do julgador, eu coloquei sob o gosto pessoal o samba da Portela lá embaixo. Sob o olhar do julgador, eu não lembro em que posição ele ficou, mas eu deixei o alerta: esse samba, ele dificilmente vai perder pontos. É o samba que você vai para canetar, mas quase não consegue canetar. Por quê? Porque ele tem um estilo que os jurados gostam. É o samba redondinho para os jurados. E isso que me deixou mais revoltado nessa escolha da Portela. Porque ele não foi feito para emocionar exatamente os portelenses, os sambistas de modo geral. Não foi um samba para marcar o centenário, mas sim para agradar os jurados. E aí, se não me engano, ele só perdeu 2 décimos. Deveria perder mais pontos, por ser um samba muito assim modesto para os 100 anos de uma agremiação. Mas em termos de julgamento, ele é um samba realmente difícil de se tirar pontos, tá, gente? Então, essa foi a minha análise aqui do desfile da Portela. Eu entendo muito o pensamento das pessoas que a Portela poderia ter sido rebaixada, não discordo, especialmente quem ficou aí nos módulos iniciais, ou até quem ficou no setor 10 pode achar que a Portela merecia cair, mas essa é a minha forma de analisar os desfiles, tá, gente? Separadamente, quesito a quesito, e alguns pontos assim, eu acho que a escola tem que ser penalizada, mas não tão penalizada como as pessoas querem que seja. É preciso separar algumas coisas, tá bom? Então, é isso, galera. Valeu, abraços e até a próxima.